do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Santo. Muito feliz em estar vendo os irmãos. Muito feliz, pastor, porque antes de eu chegar aqui, o meu Senhor já está. Aleluia. Eu não preciso de multidão, irmão. Eu preciso estar onde Deus está. Glória a Deus. Porque não é multidão que vai me abençoar. Quem vai me abençoar é o Senhor. Aleluia. E eu tenho certeza, sem dúvida, que ao entrar por esta porta, o Espírito Santo me testificou que aqui Ele já está. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, antes de estar abrindo a palavra, o Espírito Santo deu direção no decorrer dessa semana. Pastor, eu preciso passar para a igreja porque eu quero confirmação cada vez mais como que Deus trabalha nesse lugar. Como que Deus, pastor, é sobre a sua vida. Deus conhece o teu coração. Eu quero dizer também para a pastora que como que você foi usada por Deus. É como a missionária falou, você foi muito usada por Deus. Como que Deus testificou por intermédio da sua oportunidade aqui neste lugar. Hoje cedo eu estava limpando a igreja. O irmão Carlos foi à casa para levar as crianças. Já no final, já tinha fechado tudo. Ele até deu risada de mim. Porque ele falou assim, irmão Fabiano, eu vou arrumar uma enxada. Foi, irmão Carlos? Vou arrumar uma enxada. Porque precisamos limpar essa frente da igreja. Glória a Deus. Irmão Carlos seguiu com as crianças, irmão Rosimete. O Espírito Santo de Deus falou assim, fica e capina com a mão. Eu falei assim, meu Deus, que mistério é esse? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, Deus fala. Deus fala. Glória a Deus. Aleluia. E eu falava assim, Senhor, eu estou cansado, meu esposo está ali. Eu falei, Senhor, estou na perna, estou nas costas, Senhor. Deus falava, fica e capina com a mão. Aleluia. Aí eu ainda virei, que eu sou meio assim, ainda falei assim, tem muito mato aqui, né, Senhor? Aí o Espírito Santo, faz o que dá para você fazer. Mas faça. Pastor, e ali eu comecei varrendo, e ali passou o irmão, meu Pai Senhor, e ali eu comecei capinando. Mas foi dito aqui nessa noite que tudo para fazer com o Senhor tem que fazer com amor. Tudo para fazer tem que fazer com amor. Deus responde. E de repente eu estou ali capinando, passou uma pessoa e parou. E essa pessoa me fez uma pergunta. O que é a respeito do que ela teria que fazer com uma outra pessoa. E eu olhei pela internet do Espírito Santo e comecei conversando com essa pessoa. Dando um direcionamento como seria a atitude dela para Deus abençoar a vida dela. E depois no final Deus falou assim, faz um convite para ela vir na igreja. E eu fiz o convite a essa pessoa. E o irmão está aí para honra e glória. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja, Aleluia, Jesus. não perca a oportunidade. Amém. Não perca, irmãos, você vai sair daqui com tua vitória hoje. Não perca a oportunidade. Eu fui alegre para casa. Eu falei, Senhor, como o Senhor trabalha? O Senhor é lindo. Irmão, uma atitude nossa vale 1000 para Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu estou vendo que outra irmã trouxe outra irmã. Isso aí é íntimo. Não que nós estamos querendo que você é a parte de ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas nós temos que falar do amor de Deus. Muito contente de ver a irmã Rosimete, intercessora da casa do Senhor, doendo, gemendo, chorando. Como diz a missionária, eu vim trazida pelo anjo. Mas irmãos, é assim, arrastando, gemendo, chorando, sangrando, porque o inimigo, pastor, olha ele lá para mim, fazendo um favor, olha com ele lá para mim. O inimigo quer o quê? Te paralisar. O inimigo quer falar que você está cansado, que você não tem mais jeito, que você está desanimado, para você ficar dentro de casa. Dentro de casa você não ganha nada, dentro de casa você não recebe nada. O segredo é na marcha, o segredo é guerrear, porque enquanto você marcha, a encruzilhada está lá tremendo, o inferno está perdendo. Enquanto você marcha, o céu está abrindo ao teu favor. Enquanto você marcha, a resposta está chegando, gemendo, chorando, com dor ao sono do Senhor. Caminha para a casa do Senhor. O segredo é na marcha. O segredo é
Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E recai sobre ele nessa noite uma graça tão grande, uma graça tão grande, que ele saia daqui com um novo nome diante de nós. Em nome do Senhor. Aplauda Jesus, igreja. Aleluia. Abre vossas Bíblias lá em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, do versículo 12. Joel, capítulo 2, do versículo 12. Está mais lá para o final da Bíblia, né? Joel, capítulo 2, do versículo 12. Está mais lá para o final. Está depois Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, e continua Ezequiel. Isso aí. Daniel, logo em seguida, Oséias e Joel. Próximo a Daniel, vem Oséias e depois Joel. Aqueles que já achou, ajuda o irmão a achar. Aleluia. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Aleluias. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Falta muito. Joel capítulo 2, versículo 12. Louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Depois de Daniel, achou Daniel, acha Joel, que vai vir Oséias e depois vem Joel. Achou Daniel, vem Oséias e depois vem Joel. Amém? Joel capítulo 2, no versículo 2, assim o Espírito Santo de Deus diz à igreja: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Amém. Louvado seja. Pode sentar, igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Deus maravilha. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Irmãos, quando Deus me deu, quando o pastor direcionou a mim esse convite para estar trazendo a mensagem nessa noite para a igreja, o Espírito Santo, no decorrer da semana, já tinha me dado uma mensagem, e Deus falasse que eu viesse trazer essa mensagem para a igreja. Gostaria que todos vocês ficassem ligados na mensagem que Deus tem para mim e para você, porque antes de Deus entregar a igreja, Deus primeiramente entrega para mim. E no decorrer dessa semana, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu quero que vocês saiam daqui entendido daquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Eu quero alertar a igreja que vocês não vieram aqui para passear ou para ver o pastor, não. Vocês vieram aqui para se alimentar
Não do maná da terra, da carne, mas sim do maná do céu. Porque é por intermédio do maná do céu, que é a palavra do Senhor, que Ele vai guardar reserva dentro de você para você suportar os dias maus. Preste atenção. A gente leu sobre o livro Joel. Joel, ele é um profeta. Joel, ele foi direcionado à terra de Judá. Como Deus direciona homens e mulheres de Deus por uma grande missão, Deus direcionou o pastor André com o propósito de sair das terras da onde ele estava, na sua zona de conforto, por alguma oportunidade, o propósito de Deus fazer uma grande obra onde ele está. Ele tem uma missão, ele simplesmente não está porque ele quer, ele foi direcionado por Deus para estar. Eu quero que vocês entendam o seguinte: nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tem sido dias difíceis, amém ou amém? Tem sido dias de guerra, tem sido dias de crise. Presta atenção, estou pregando a palavra de Deus. O mesmo Deus que operava lá no passado é o mesmo Deus que opera agora, no presente. Quem muda é eu e você, nós que viemos mudar. Mas Deus, Ele é único, Ele é onisciente, Ele é presente, onipotente, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele sabe do nosso pensamento até onde que nós viemos pensar. Porque Ele tem os olhos como chama de fogo, porque aquilo que a gente não vê, Ele vê. Não adianta esconder de Deus, que tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Louvado seja o santo nome do Senhor. Missionário Fabiano, eu já fiz tanta coisa, mas eu ainda estou por aqui, porque Ele ainda tem propósito na tua vida. Ele está te dando uma chance para você se posicionar, porque o que Ele tem para você é muito mais além do que você está esperando. Então Ele está só te dando uma oportunidade, tipo assim: filho, se posiciona. Filho, se posiciona. Porque eu estou aqui querendo te ajudar, mas eu preciso que você se ajude para eu entrar com a providência. Então a gente sabe que os dias de hoje são dias difíceis. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nós estamos vivendo uma geração difícil de lidar. A geração de hoje já não toma mais bênção, já não respeita. A geração de hoje atropela. O ser humano hoje mata sem ter dó. Nós estamos vivendo uma geração difícil, muito difícil de dar essa geração. E eu quero que vocês entendam que para lidar com essa geração, nos dias de hoje, a igreja ela não pode ser tímida e a igreja ela não pode ser fria. O que eu quero que vocês entendam? A igreja sou eu e você. Uma igreja tímida, ela é fácil de passar rasteira. Uma igreja tímida, ela omite. Ao invés de ela pregar a cruz e falar a verdade, é mais fácil ela abraçar o irmão e alisar a cabeça dele, encher o ego dele, do que falar a verdade que vai ferir. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: a verdade ela não destrói, ela constrói. Por mais que ela doa, diga a verdade. Eu já fui muito ferida por omitir, esconder, não falar a verdade. Paguei consequência, mas proveu o Senhor de me dar tempo de posicionamento e de conserto, para mim não ser aquela pessoa do passado, mas ser uma pessoa melhor. Então eu quero que vocês entendam que a igreja ela não pode ser fria e ela não pode ser tímida. Por que fria? Porque Deus fala que ou você é ou você não é. Ou a igreja é fria ou a igreja é quente. Quando você entra no relacionamento, você tem que amar para compartilhar, para ser companheiro, para amar. Amém ou amém? Ou você é quente ou você é frio. Quando você entra no serviço, você tem que vestir a camisa, se possível for, suar a camisa, porque você tem que obedecer as ordens do patrão. Amém ou amém? Ou você é quente ou você é frio. Não é diferente na presença de Deus. A Bíblia fala de que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou jorra uma água doce, ou jorra uma água salgada. Então o que eu quero que vocês entendam do começo, eu ainda não estou pregando. O que eu quero que vocês entendam? Que a igreja não pode ser fria, ela tem que ser quente. Ela tem que ser determinada, porque Satanás ele não brinca de ser Satanás. E tem muita gente que está brincando de estar servindo e servindo a Deus. Sonzinho parou, sonzinho bom. Louvado seja o santo nome do Senhor. Preste atenção. A igreja nessa geração, nesse tempo difícil, nesses tempos de guerra, irmão, nós passamos guerra no serviço, não sabemos com quem nós estamos lidando, nós até abraçamos, sorrimos, mas muitas das vezes já foi dito aqui, pessoas estão olhando para a gente com olhar de inveja, de competição. A gente vive numa guerra constante, a gente luta com aquilo que a gente não vê.
Tem gente que nem te elogia, porque quer ser não igual a você, mas além de você. Tem gente que se você bota uma roupa nova, acha você que você está metida. É essa geração. Ela não entende que o que está nela não cabe, o que cabe nela não cabe em você. A capa dela não é a sua capa. Então nós temos que entender que essa geração está numa geração de lutas, de guerra, de competição, geração de crise. E o que me faz inferir no meu coração, eu creio que muito mais no coração de Deus, que as igrejas hoje estão apoiando, aderindo ao liberalismo, tudo pode, tudo é normal. Eu vou falar, porque eu estou aqui para pregar a palavra, não estou aqui para agradar você. Tocar a bateria de qualquer maneira, de calça rasgada, de boné na cabeça, de blusa de time é normal. É o tecido da casa do Pai. Quando a gente entra na casa do Pai, a gente tem que fazer as coisas com ordem e decência. Hoje eu estava aqui na tarde, quando eu estava aqui com as meninas, e algumas meninas, às vezes você sabe que uma palavreada um pouquinho pesada, eu falei, senhor, respeita a casa de Deus. Porque essa geração tem que ser ensinada. Essa geração com 2, 3 anos mexe no celular, com 4, 5 anos mexe no celular com coisas que eu não sei mexer. Então por que elas não vão saber lidar e ter um posicionamento e postura dentro da casa do Pai? Deus te chamou a mim e você para conserto, mas não para omitir, para falar a verdade. E hoje as igrejas, a maioria das igrejas, estão aderindo, pastor, um liberalismo muito grande. Eu não estou falando aqui, não estou pregando, louvado seja o santo nome, investimento, eu não estou pregando nada, mas eu quero que vocês saibam que nem tudo é para nós, tudo nos é lícito, já foi pregado aqui, mas nem tudo nos convém, já falou aqui na campanha. Então nós temos que entender que, por mais que a igreja tenha uma atitude liberal em certas coisas, para aqueles que lêem a palavra e têm intimidade com Deus, tem que saber qual é o seu posicionamento. Irmão, vocês podem não entender, ou pode ainda não ter entendido, mas o seu testemunho fala muito. Não precisa você ser doutor, não precisa você ser conhecido, mas você é conhecido sem você precisar se apresentar. Pessoas falam de você. Aleluia. E eu quero que vocês entendam que eu fico triste, pastor, que dentro das igrejas criou uma onda, da maioria das igrejas, criou uma onda de ateísmo muito grande. Que isso, missionária Fabiana? Dentro das igrejas estão pessoas que estão congregando, estão buscando, estão pregando, estão cantando, estão adorando, mas estão ainda incrédulas. Está criando uma onda de ateísmo, pessoas ateus que até vão, mas não acreditam. Que isso, missionária? Me prova, eu te provo. Porque quando a gente acredita, a gente se lança. Quando você acredita em alguma coisa, você se lança. E quando você se lança, você vê resultado. Muitas das vezes a gente vai e fala que acredita, mas quando a situação vem, a fé, ela oscila. Ei, Deus está falando, ou você é quente, ou você é frio. Ou você acredita, ou você não acredita. Você vai esperar primeiro ver para crer, se ele é Tomé. Mas Deus está chamando uma geração, nesse momento de crise, que não acredita só em ver, mas que venha a crer sem ver. Porque aquele que crê sem ver, agrada o coração de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê que vai acontecer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, estamos em momentos de crise. Estamos em momentos de guerra. Todo mundo aqui tem uma cruz para levar. Todo mundo tem uma luta financeira, conjugal, espiritual, emocional, que está atingindo muita gente, está destruturando muita gente. Todo mundo está passando por crise. Mas Deus está falando nessa noite aí, você vai permanecer fria? Você vai permanecer morna? Até quando você vai ficar com água no tornozelo? Se lança. Mergulha nas coisas de Deus. Porque Deus não dispensa ninguém de mão vazia. Eita, lá, até quando tu vai ficar com água no tornozelo? Deixa essa água subir. A água no tornozelo não dá para mergulhar. Deixa a água vir na cintura. Entra nesse mar imenso e mergulha com as coisas de Deus. Ou você é quente ou você é frio. Morno não pode ficar, porque morno eu vou vomitar-te. Deus compara uma pessoa
Olha aí, Preste atenção. Estamos no momento de crise, amém ou não amém? Amém. Mas eu vou te deixar um recado de Deus aqui nessa noite. A crise, ela é a responsável do maior movimento espiritual. É verdade. Deus até me deu um tema agora dessa mensagem: crise e avivamento. Avivamento não é para morto. A crise, ela é responsável de um maior avivamento espiritual. Explica isso, missionária. Preste atenção. A crise, ela apresenta Jesus à igreja. A crise, ela tem a responsabilidade de levar Jesus para a igreja, porque a maioria das pessoas só procura Jesus quando está em crise. A maioria das pessoas, você pode ver, todas nós, quanto mais luta nós temos, mais a gente se aproxima de Deus. E através da crise a gente conhece Deus. Através da crise, da luta, da guerra, da tribulação, a gente se aproxima de Deus. Quando o negócio está bom, muitas das vezes a gente não lembra dele. Então a crise não vem para te matar, vem para te apresentar a Deus. Glória a Deus. A crise que você está passando, querido, não é para te matar, não. É Deus falando: estou eu querendo ter um particular contigo. E você ainda não está entendendo que essa crise, essa luta, essa perseguição não é para te matar. Levanta a cabeça. Levanta. Levanta e anda. Porque o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. A crise, ela vem para apresentar Jesus à igreja. Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar, mas não vou falar da igreja. O profeta Joel, ele tinha uma missão com o povo de Judá. O profeta Joel é nosso irmão da fé, hoje já não está em terra. O Papai do Céu já levou, vai ser assim conosco também. Aqui a gente só passa. Aqui a gente só passa. Mas que nós venhamos ter uma passagem feliz e não possamos perder nosso tempo com coisas inúteis e com lutas, porque Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você ainda nessa terra. Então viva o melhor de Deus. Escolhe a melhor parte. Eu quero dizer que o profeta Joel, ele tinha uma missão com o povo. Ele entendia que aquele povo estava passando por momentos muito difíceis. Não é momento diferente do que eu e você passamos. Nós temos etapas. Nós temos crise financeira, nós temos crise conjugal, nós temos crise emocional, já foi dito aqui. E não sabemos muitas das vezes a lidar com certas situações. Tem situações, irmãos, que mexem tanto com a nossa estrutura que a gente fica sem direção. A gente, sim, com falta de sabedoria, a gente não consegue lidar com certas situações. E o profeta Joel viu que aquele povo estava passando por situação muito difícil. Deus direcionou o profeta Joel àquele lugar para solucionar, dar direção àquele povo. Não foi diferente do que Deus fez com o pastor André. Deus trouxe o pastor André para essa igreja, para um povo que quer viver a verdade e ter uma vida frutífera, mas não uma vida minguada. Quem tem ouvido, ouça. A Bíblia vai falar, eu li sobre a respeito de capítulo 2 do profeta Joel, mas para eu entrar e fechar essa pregação, eu vou dar uma passadinha no capítulo 1, porque o livro de Joel é um livro de 3 capítulos, é um livro pequeno. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque muitas das vezes, vê se não já aconteceu isso com você. Alguém traz um assunto, Deus está falando, hein? Alguém traz um assunto para você, e muitas das vezes a gente vai para aquilo que está trazendo para nós. Cuidado. Às vezes uma pessoa fala assim: Fabiana, você viu fulana? Fulana fez isso, fulana fez aquilo, fulana fez aquilo outro. E muitas das vezes, irmãos, a gente não procura saber de onde essa fonte vem. Isso é um perigo. Isso tem sido andado no meio da igreja. A Bíblia fala que nós temos que aprender a ouvir. Simplesmente ouvir. Mas não é necessariamente a gente lidar junto com a pessoa essa situação que ela está nos trazendo. Tem um ditado no mundo que fala que a moeda ela tem 2 lados. A gente tem que ouvir os 2 lados. E muitas das vezes pessoas entram em laços, entram em situações porque ouviu falar, sem ter certeza.
Ainda vai pior ainda. Divulga para outras pessoas. O profeta Joel, ele sabia que tinha um povo que passava por uma situação difícil. Por isso que eu quero que vocês entendam, que eu vou viajar um pouquinho no capítulo 1, para vocês entenderem o tema que Deus trouxe hoje do capítulo 2, do versículo 12 de Joel. No capítulo 1, que é pincelado, tudo faz parte da mesma história, eu vou só revisar. No capítulo 1, do versículo 4, que o 1, o 2, o 3 fala a mesma coisa. No capítulo 1, do versículo 4 de Joel, vai falar que aquele povo foi incendiado, foi invadido por uma chama de gafanhoto. Presta atenção. Era um povo de Judá. É como se fosse um povo de travessão. Aquele lugar, a Bíblia vai falar, não sou eu falando, a Bíblia é a verdade. A Bíblia vai falar que aquele povo teve uma chama de gafanhoto que destruiu toda a plantação. Todo mundo sabe que aparentemente uma chama de gafanhoto é uma praga. Comeu toda a plantação daquele lugar. Presta atenção. Então eu estou dizendo a vocês que não foi simplesmente 20 gafanhotos, 10 gafanhotos, 100. Foi uma chama de gafanhoto. Invadiu toda a plantação. Se você pegar o capítulo 1 de Joel, viajar um pouquinho mais, o versículo 10, aquele povo, além de ser invadido por uma chama de gafanhoto, a Bíblia vai falar que aquele povo passa por um momento de crise onde a seca destrói tudo. Estou falando de crise. Se coloca no lugar do irmão daquela época. Se coloca no lugar de famílias daquela época. Tenha empatia. Sente a dor um pouquinho, colocando você no lugar do outro. E a Bíblia vai falar que ali não só bastasse os gafanhotos, também tinha uma crise de seca, onde o solo nada dava. A chuva não vinha há muito tempo. E vocês sabem que a chuva não vinha traz muito prejuízo. Se vocês saírem no capítulo 10 e passear um pouquinho no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 1 de Joel, vocês vão entender uma coisa. Presta atenção para não perder o foco. Eu estou acelerando para não enfardar a igreja. Você vai entender que não só bastasse o gafanhoto, não só bastasse a seca, a Bíblia vai falar que toda a agricultura foi perdida. O que vocês estão entendendo? Era um povo que vivia de agricultura. O sustento, a economia da mesa dependia da agricultura. Quem é agricultor sabe o que é isso. Eu não estou falando que vocês não estão entendendo, mas eu quero que vocês entendam além. Aquele povo estava sendo assolado, aquele povo estava passando por uma crise muito difícil. Louvado seja o santo nome do Senhor. A agricultura vai falar no capítulo 12, no capítulo 1 do versículo 12 de Joel, vai falar que aquele povo vivia de agricultura. Era maçanheira, era palmeira, era figueira, era romã, era a agricultura que eles colhiam para vender, para colocar na mesa. Imagina quanto pai de família desesperado. Irmãos, quando a nossa despensa está vazia, a gente fica desesperado. Quando o alimento está acabando, a gente fica desesperado. Eu quero que vocês entendam que ali tinha família que dependia daquela agricultura. Eu não estou falando só de gafanhoto. Eu não estou falando só de uma seca. Eu não estou falando de uma agricultura que não estava crescendo. Eu estou falando por uma questão de sobrevivência. Aquele povo já não tinha mais esperança, pastor André. Dá para vocês sentir um pouquinho a aflição, a situação daquele povo? Pai de família que não tinha um carro, o que levar para casa? Pessoa desesperada, porque eles vivem da agricultura, não tem o que plantar. Se não tem o que plantar, não tem o que colher. Se não tem o que colher, não tem o que vender. Tudo devastado. Nós passamos, eu estava estudando hoje um pouco, eu estava conversando com meu esposo, e eu ali, o Espírito Santo de Deus foi trazendo a revelação e falava assim: filha, se compara como se foi. Esse tempo atrás, irmão, nós passamos por pandemia. Essa pandemia deixou sequelas. Aí eu estava esquecendo outra situação que Deus permitiu essa geração passar, foi a Covid. A Covid levou vidas. E olha que nós não chegamos ao fim de uma destruição. Algumas pessoas morreram, mas a nossa família foi poupada. Eu quero dizer que aquele lugar de Judá foi destruído, foi assolado.
Quantas pessoas foram embora com essa Covid? Quantas vendas, quantas lojas fecharam com a pandemia? Dá para você só fazer uma comparação? Isso para nós ainda foi leve. Mas você sabe que muita coisa subiu dentro do comércio. Mercadoria foram impedidas de chegar até nós. E quando chegou com preços terríveis. Mas ainda proveu o Senhor que os nossos familiares têm tendo condições de comprar com dificuldade, mas está tendo. Nós iremos sair do culto daqui a pouco. O pastor já vai nos abençoar com o pastel. Que esse pastel venha se prosperar cada vez mais na vida do pastor. Que o pastor ele entende que é dano que você recebe. Não é o fato só de encher barriga, não tem um propósito. Então eu quero que vocês entendam que aquele povo de Judá, eles estavam num momento de crise. O que a igreja vai fazer no tempo desse? Como que a igreja vai ter um avivamento? Como ter um avivamento, pastora? Como crer, pastora? Como crer? Tem crise que nos leva a perder até a nossa fé, irmãos. Tem crise que ela é tão forte que balança a nossa estrutura. Eu tenho algo comigo que até certos louvor eu não louvo, porque a gente louva e não presta atenção na letra do louvor. Tem um louvor que fala assim, missionário Rosemary, mexe com a minha estrutura. Senhor, não quero não mexe não. Porque quando mexe a gente não entende que é Deus que está fazendo. Eu lembro uma vez, eu vou falar rapidinho, eu estava ali no vale orando. E começou o tempo fechar, pastor André, e começou a chover muito. Estava eu com as irmãs, já estava no final. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmão, começou o raio, partir do céu, aqueles raios. E eu estava embaixo da árvore ali, eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Uma irmã vai e fala assim, irmã, deixa eu louvar o último louvor. Eu falei assim, irmã, fica à vontade, irmão, não vai cair água, irmão. A gente tem que ir embora para casa. A irmã começa a louvar, a irmã, olha o louvor que a irmã louva. Mais perto, quero ser irmão, mais perto agora não. Não quero estar perto de Deus agora não. O raio está comendo, estou embaixo da árvore. Irmão, a gente tem que ter sabedoria. Eu falei, irmão, não estou te impedindo de louvar, não, mas você mais perto quer estar do Senhor agora, irmão? Não quero não. Aí ali ela até ficou trema, começou dando risada. Eu falei assim, irmão, eu vou embora. Então, Deus já está dando sinal para a gente ir embora, irmão. Nós estamos num lugar aberto. É uma questão de sabedoria. Ainda vou louvar que eu quero estar perto de Deus naquele momento, com o raio comendo o céu, irmão? Eu não, irmão, não tenho coragem para isso não. Vai que esse raio me pega. Não, vamos orar isso quando a gente estiver dentro da congregação. Então, irmão, aquele povo estava vivendo uma crise, passando por uma crise existencial, financeira, pai de família estruturado, mulheres estruturadas, filhos chorando dentro de casa, querendo o alimento, não tendo o que comer. Aí você anda um pouquinho no capítulo 1, pastor André, no versículo 17, a Bíblia vai falar que aquele povo, mesmo sem ter um cenário propício, aquele povo mesmo sem nada a ver, Deus está falando para a igreja, aquele povo mesmo com o cenário destruído, ele olhava, porque os nossos olhos carnais tiram a nossa fé. Por isso que a Bíblia fala que perigoso é os olhos, porque através dos olhos é a janela do pecado. A gente vai muito para aquilo que a gente vê, irmão. Isso é perigoso. A gente julga até as pessoas pelo que a gente vê. Mas o próprio Deus nos alerta que Deus vê por dentro, enquanto a gente olha por fora. Você já viu gente falar assim, eu não tenho intimidade com fulano não, fulano é tão metido, nem nunca conversou com fulano para saber como fulano é, gente. E já fala que fulano é metido. E mesmo quando te dá um copo de limonada, você falar que não gosta, você nunca tomou. Então aprenda a viver melhor. E no versículo 17 do capítulo 1 de Joel, vai falar que aquele povo, mesmo com o cenário destruído, pastor André, havia semente no celeiro, porque eles eram agricultores. O gado gemia, porque o gado também não tinha que se alimentar, não tinha que se alimentar, era um cenário de destruição. Quem está me entendendo? Amém ou amém? Amém. Aquele povo, aqueles agricultores, pastor André, imagina a cena, conjecturando, indo lá, arando a terra, plantando aquelas sementes que restou no celeiro. Isso é fé. Sabendo que não está tendo chuva, irmão, mas aquele povo estava lá plantando.
E a Bíblia vai falar que mesmo com todas aquelas atitudes que eles estavam fazendo, passou meses e a chuva não caiu. Veio a frustração, veio o desespero. Para mim sair do capítulo 1, vamos um pouquinho, para fechar no versículo 18, que começa a gritar a crise financeira. Não tem mercado, não tem produto, não tem venda, não tem dinheiro, não tem nada. Como viver? Como comer? Vocês conseguem, irmãos? Se você não tem dinheiro para comprar, como comprar? E a crise deles era uma crise tão difícil que não tinha nem como pedir o vizinho, porque o vizinho também não tinha. Aí entra o propósito do nosso irmão da fé, o profeta Joel. O profeta Joel entende que lá no capítulo 2, do versículo 2, tinha uma solução. No capítulo 2 de Joel, do versículo 12, tinha uma solução. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Perante essa crise que você está passando, tem uma solução. Preste atenção. Eu não estou falando de um movimento da igreja, um movimento de reprepé, não. Eu sou bem desconfiado. Eu gosto do movimento, eu sou pentecostal até um tanto. Mas eu falo que o movimento ele pode ser da carne, mas também pode ser do espírito. Para isso nós temos que ter um discernimento. Mas eu não estou falando aqui sobre movimento, eu estou falando que Deus está despertando a igreja para um avivamento. Um avivamento espiritual na minha e na tua vida para vencer essa crise. O que significa, missionária Fabiana, avivamento? Avivamento é você não se manter prostrado, é acreditar que mesmo que o cenário está difícil, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Mas é preciso você fazer a tua parte. Glória a Deus. E o profeta Joel vira para aquele povo lá de Judá. No capítulo 2, do versículo 2, todo mundo prestando atenção aqui, por favor. Ninguém pega a Bíblia. Qual é a solução para aquele povo? Convertei-vos. Agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Deus não está falando para você rasgar a veste, não. Deus está falando para você rasgar o coração, é para servir Ele em espírito e em verdade. Para de fingimento, para de servir Ele mais ou menos, porque o que Ele tem para você é muito grande. Irmão, para você crescer numa firma, num emprego, você só cresce mediante o mérito que você tem de profissionalismo. Um pai só abençoa um filho quando aquele filho merece. Já foi dito aqui, tu quer a bênção, mas não quer servir o abençoador. Que mistério é esse? Que manto é esse? Se você quer, então se entrega, mergulha. Se você quer mudança de vida, quer ver Deus operar na tua vida, quer ver Deus mudar o quadro da tua história, mergulha. Tem dois caminhos e você é livre para escolher. Ou você mergulha e não morre nessa crise, ou você fica na crise ou você vive um avivamento. Que avivamento é esse? Não é avivamento de pular, não. É avivamento de se converter de coração. Avivamento de fazer o índice, de convidar pessoas para trazer para a igreja, falar do amor de Deus. Avivamento de ajudar, o pastor foi usado aqui. Avivamento de perdoar. Isso é fazer o índice. Para de se limitar. A tua casa não é casa de vergonha. A tua casa é para todo mundo olhar. Olha o que Deus está fazendo na casa de fulano. A tua vida não é vida de vergonha. Você não é escravo de Satanás. Você não é cavalo de Satanás. É tempo de você acreditar. Por mais que o cenário está dizendo que está dando tudo errado. Eu poderia me prostrar, mas Deus está falando, levanta. Eu preciso que você levante para me segurar na tua mão. Eu preciso que você faça alguma coisa para ver se vale a pena. Irmão, Deus não está nem aí para a tua necessidade. O que é isso, missionário? Necessidade não move o coração de Deus. Eu estou terminando.
Por isso que tem muitos mendigos na rua, tem muitos drogados, viciados, perdidos, perambulando pela rua. Será que Deus não vê isso? Ué, a Bíblia não fala que Deus é misericordioso? Mas só que Deus precisa do nosso livre-arbítrio. Deus não invade como Satanás invade, não. Deus fala, ele tem que vir de coração. Ela tem que vir de coração. Pessoas vivem de escolhas. Nós vivemos de escolhas. Sai daqui hoje escolhendo a melhor parte. E qual é a melhor parte? Se posicionar. Para de hora querer, hora não querer. Eu não acredito que um funcionário numa firma boa, hora vai, hora falta, hora vai, hora falta, se o empresário ou o dono daquela firma permanecer com aquele funcionário, será que permanece? Ainda corre o risco de ser embora, mandado embora por justa causa. Você já foi mandado embora por justa causa há muito tempo e não percebeu. É tempo de você ter um avivamento. Qual é o avivamento do profeta Joel? Converte-se. Converte-se. Usa as armas certas. Missionária, me ensina. Qual é as armas certas? Dobra teu joelho, pede força, pede coragem a Deus. Missionário, eu não sei orar. Ora em pensamento que ele ouve. Missionário, eu não tenho parado. Fala em pensamento que ele ouve. Ele atende o desejo do teu coração. Jesus, eu quero te servir, mas não estou tendo força. Jesus, eu quero te servir, mas eu não estou tendo caminho. Jesus, a minha vida está destruída. Eu não quero envelhecer nesse mesmo caminho. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero meu lar salvo. Eu quero a minha família salva. Eu quero a minha família próspera. É preciso você se posicionar. É preciso você querer. Sai daqui hoje refletindo essa mensagem. O que você está vivendo ainda é pouco. Deus tem mais para você. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. O nosso Deus é o Deus de Lucas 1:37, de causas impossíveis, que faz o paralítico andar, o mudo falar. E você está vivendo aí? Ele tem coisa grande. Um homem que faz o mudo falar e o paralítico andar, ele tem coisa grande. Mas falta você se posicionar. Se entrega. Se lança. A gente lança no relacionamento sem conhecer a pessoa. E Deus está chamando assim, filho, vem. Vem como está. É na caminhada que eu vou fazer. É na caminhada que eu vou surpreender. Aqui na igreja tem culto às quinta-feira e sexta-feira. Eu não acredito que vocês não podem se posicionar no tempo de vocês estar na casa do Senhor. A gente tem tempo para fazer tanta coisa. Hoje eu estava conversando isso com meu esposo, pastor André. Pessoas não abrem mão de estar na tua casa. Irmãos, já teve momento de eu chegar no serviço. Missionária Fabiana, não fala daquilo que você não sabe, eu vou falar da minha vida, não da tua vida. A tua vida pertence a ti. Já teve tempo de chegar cansado do serviço, não ir em casa, vir para a igreja, pastor, com a roupa do serviço, mas nem que seja a bênção apostólica, eu ia levar para minha casa. Sabe o que é isso? Comprometimento com a obra de Deus. A igreja aqui do pastor André não tem culto 2 vezes, só tem culto quinta-feira. Que isso? Vamos largar de ser crente domingueiro. Que quando a gente ama, a gente quer estar perto. Se eu estiver errado, eu dou liberdade para a igreja vir me repreender. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Vem para perto da pessoa certa. Vem para a casa do Pai. Vem para um avivamento. Convertei-vos, não rasgando a sua veste, mas rasgando o teu coração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.